Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa o teu recado pra gente. Aproveita e conhece também a plataforma de dados metsu.com, que está de cara nova, tem conteúdo exclusivo, ferramentas no novo formato, gráficos, mapas, muita informação que você encontra lá, metsu.com, acessa lá e conhece essas novidades que a gente trouxe para você. Vamos então ao mapa 10 dias Brasil de chuva, que toda semana a gente traz aqui essa informação para você que nos segue, que nos acompanha aqui no canal do YouTube. A gente consegue ver de cara já o destaque desse mapa em todo o Brasil. O destaque é justamente a faixa norte, aqui pegando a faixa norte do nordeste do Brasil, partes também alguns estados do centro-oeste e norte, justamente como consequência da zona de convergência intertropical, que é toda essa faixa de chuva e nebulosidade que pega justamente essa região aqui do nordeste do Brasil. E a redução da chuva no sudeste, que é uma boa notícia, o sudeste que sofreu demais nesses meses de verão com excesso de chuva e as consequências disso, alagamentos, enchentes, escorregamentos, e o sul do Brasil, que vive uma situação de estiagem e precisa do retorno da instabilidade, mas isso talvez ainda não aconteça tão cedo. Vamos por partes e começando justamente pelo sul do Brasil, que tem um interesse especial pela chuva. A situação de estiagem afeta muitos municípios, com consequências no setor agrícola, na economia e também na questão de abastecimento de água. Vejam só, aqui no Rio Grande do Sul, a previsão de baixos acumulados, que não chegam nem sequer a 15 milímetros nos próximos 10 dias, tem alguma chance de chuva entre os dias 30 e 31 de março e pode até voltar a chover forte no último dia deste mês de março, mas de forma irregular e, claro, não reverte esse quadro, até porque o déficit hídrico passa de 300 milímetros em algumas cidades gaúchas. Em Santa Catarina, boa parte do estado continua também com baixos acumulados, a região do Vale do Itajaí com volumes na casa de 50 milímetros. No Paraná, a parte oeste, que também estava precisando de chuva, tem uma expectativa de 50 milímetros, que também não é muito aí para um período de 10 dias, e a Grande Curitiba. Boa parte do estado também com 5 a 10 milímetros nestes próximos 10 dias. Indo para o sudeste, a gente observa aqui ainda a possibilidade de chuva forte entre o Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, justamente nas áreas de serra, e o sul do Espírito Santo, acumulados entre 50 e 100 milímetros nessas regiões. Aqui também na parte noroeste de Minas Gerais essa possibilidade e no sul de São Paulo 50 a 100 milímetros, mas grande parte da região com acumulados na casa de 10 a 25 milímetros. Então começa a diminuir a chuva no sudeste, a quantidade de precipitação e aos poucos com a chegada do outono as condições climáticas meteorológicas típicas dessa época do ano começam a predominar na atmosfera e aí diminui a chuva nessa região. Então a gente tem essa condição aqui de pouca chuva em São Paulo, o Rio de Janeiro em boa parte do estado ainda com essa perspectiva, Espírito Santo boa parte do estado sem chuva e Minas Gerais uma área muito restrita. Indo em direção ao centro-oeste, a gente observa que a previsão indica o aumento da chuva, da intensidade e da quantidade de precipitação nesses próximos 10 dias, acumulados em amarelo aqui indicando volumes na casa de 100 a 150 milímetros, aqui a gente vê na parte central de Goiás, também na região aqui de Mato Grosso, na faixa norte, algumas áreas com acumulados entre 100 e 150 milímetros, Mato Grosso do Sul acumulados menores e a chuva mais irregular, mais mal distribuída, então volumes de 10 a 25 milímetros em as áreas em azul e na casa de 50 milímetros nas áreas em verde. Então na parte mais norte da região é que deve chover em maiores acumulados aí nesses próximos 10 dias. Indo em direção ao norte do Brasil, a gente observa também acumulados bem relevantes, Roraima ainda com baixos acumulados na parte norte, volumes em torno de 50 milímetros, Amapá chovendo com volumes acima de 100 milímetros, no Pará se destaca aqui a região da Grande Belém, volumes na casa de 200 milímetros em alguns pontos, no centro e no sul também, Acre com acumulados em geral na casa de 50 milímetros, Amazonas aqui a parte mais no interior também 100 a 150 milímetros, Rondônia com volumes na casa de 50 milímetros, da mesma forma Tocantins, que tem em parte do interior da região também volumes na casa de 100 a 150 milímetros. Então ainda chove em boa quantidade em boa parte do norte do Brasil nestes próximos 10 dias. E finalmente no nordeste, onde tem se registrado volumes altos, continua esse padrão justamente associado às ECT, então devemos ter ainda aqui
Maranhão, no Piauí, no Ceará, parte mais norte, volumes na casa aqui de 150, talvez até 200 milímetros. No interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e ainda em parte de Alagoas também, 100 a 150 milímetros. Sergipe com volumes na casa aí de 50 milímetros e boa parte da Bahia também com volumes irregulares. A gente vê uma distribuição bem irregular lá no interior, 100 milímetros, na faixa mais litorânea, 50, 25 milímetros. Boa parte do estado com volumes mais baixos de precipitação. O destaque, então, é justamente essa faixa que vai desde o Rio Grande do Norte até o Maranhão, especialmente essas áreas mais próximas aqui da região litorânea. Então, o que comanda a chuva nessa época do ano justamente é a ZCIT, que está ativa e está trazendo esses grandes acumulados e pode até se tornar uma situação de alerta na região. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsu Meteorologia e nos próximos vídeos. Até lá!